E o Brasil possui aproximadamente 70 milhões de vacas em idade reprodutiva. E embora apenas 20% delas são inseminadas, ainda continuamos numa dependência de uma melhor seleção de touros, pessoal, para seguir evoluindo na nossa genética, principalmente quando o assunto é a raça Nelore, responsável por mais de 80% do gado brasileiro. Em tese, o sêmen utilizado pelos criadores nos processos de inseminação são de touros geneticamente superiores. Caso os touros de repasse sejam de qualidade desconhecida ou mesmo inferior, o pecuarista terá 2 rebanhos em sua propriedade, com níveis de produtividade muito diferentes. Um dos descendentes dos touros de inseminação e outro dos filhos dos touros de repasse. Isso vale para quem cria raças puras e também para quem faz cruzamento industrial. E diante disso vem a pergunta: como definir o critério na escolha de touros na sua fazenda? E para ajudar o criador, hoje eu recebo aqui no nosso estúdio o médico veterinário José Bento Sterman Ferraz, professor titular de Genética e de Melhoramento Animal da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP. Professor Zé Bento, muito obrigado pela sua visita novamente aqui no Giro do Boi. Gratidão por esses anos e anos e anos de trabalho em prol da nossa pecuária. Mauro, muito obrigado pelo convite, antes de mais nada, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E eu fiquei meio decepcionado com a sua introdução, porque é exatamente o que eu falo, Ou seja, o número 70 milhões de vacas, se tiver errado é pouquinho, é 65, 72, sei lá ninguém sabe nesse Brasil. Mas é isso, a gente tem um risco muito grande de ter 2 rebanhos na propriedade, um de inseminação e outro dos touros de repasse. Eu estou exatamente na fase de escolher touros para os meus amigos, para os meus clientes. E é incrível como tem touro muito ruim no mercado, até de inseminação. É mesmo? Até de inseminação. E aí fica a grande pergunta, O que o pecuarista quer? A pergunta mais importante é a definição de objetivo do pecuarista. O que ele quer, Ele é um criador de bezerro, ele é um criador de animal de ciclo completo, ele tem uma vacada que precisa melhorar. Então isso tudo tem que ser respondido de maneira técnica por alguém. Se o pecuarista não tem a condição de analisar os dados existentes e tal, que chame alguém para ajudar. Está cheio de gente boa, bem formada no Brasil. Mas exatamente essa chamada que você deu é de extrema importância, ou seja, nós estamos na pré-estação de monta, na época de leilão, época de escolher, de comprar sêmen e escolher touros de repasse. E se existia um movimento até 2 anos atrás, muito interessante, falei, eu não quero mais touro na fazenda, eu vou fazer 3 IATF. Uma Resink, a segunda Resink, e não quero touro na fazenda mais. Todo mundo que foi para esse caminho já voltou. Ou seja, começou a não dar certo, começou a ficar caro, a pecuária deu uma enxugada de receita forte, e a turma está voltando para touro. E aí é que tem o problema, você tem que saber que touro você vai comprar, Existem muitos sistemas de produção no Brasil. O Brasil é um país de uma diversidade de solo, de clima, de qualidade de forrageira, de qualidade de pasto, fantástica. Então não existe o touro certo. Existe o touro certo para cada sistema de produção. Aí tem um problema muito sério. Os fornecedores de touro tomaram um rumo de superalimentar os animais, que o pessoal chama turbinar os animais, Nada contra, só que eles estão selecionando os animais num sistema de produção que não é o sistema de produção que o cliente vai usar. Então eu estou cansado de ver touro bonito, pesado, boludo, que chega na fazenda... Desce do caminhão... Ele não dá conta. Não faz nada. Ele não dá conta daquele sistema de produção mais rústico, mais exigente, mais desafiador. Isso é uma preocupação muito grande e está generalizado isso. Então está muito comum o sujeito comprar um touro pela avaliação genética até, não é só pela boniteza dele não, e chegar em casa a coisa não vira. O mais adequado é o primeiro produtor definir o que ele quer. Antes disso não tem negócio, Eu brinco que o melhor empresário do mundo é o padeiro. O padeiro pode ser analfabeto,
mas ele tem que fazer o pão na qualidade certa, temperatura certa, na hora certa e no volume certo, porque senão sobe e ele quebra. Esse é o melhor empresário do mundo. É isso que o pecuarista tem que saber. O que ele quer? Né? O que ele quer? E outra coisa, não existe pecuarista sem vaca de qualidade. Esse é um foco importantíssimo, que é ter uma vacada perfeita. Isso demora anos para fazer. Né? Existem muitas propriedades no Brasil com uma vacada espetacular, mas que demorou 10, 20 anos para fazer. Pois é. Agora, a escolha de touro é uma coisa séria, que precisa de competência, precisa de saber ler as informações e saber como essas informações foram obtidas. Professor, você já estava triste por causa desse déficit altíssimo de touros no Brasil. Eu fico ainda mais triste em saber que desses poucos touros que estão cobrindo as nossas vacas, muitos deles são ruins. Estão fazendo pioramento genético. Ô Mauro, veja bem, você botou um número lá, 70 milhões de vacas, eu tenho esse quadrinho, né, eu falo isso toda hora. Às vezes eu ajusto esse número para lá e para cá, para que alguém fala, não são 70, são 64, tá bom, dane-se, tá, tanto faz a mesma coisa. Nós não vendemos 6 milhões lá na minha fazenda. Nós não vendemos no Brasil mais do que 15% dos touros necessários com alguma avaliação genética. Nossa, isso é um crime. E alguma quer dizer, tem avaliação boa e tem avaliação que não é boa, que é vendido do mesmo jeito. Tá? Então, eu fico perguntando, nós somos os líderes, batemos no peito, somos os líderes do mercado de exportação de carne. Por quanto tempo? 3 anos atrás nós perdemos para a Índia, né? Eu recebi uma informação, aliás, eu queria mandar um abraço para o professor Gilberto Pedroso da Rocha, professor aposentado da Unesp de Botucatu, que ele recebeu uma informação de um outro professor, eu não me recordo o nome agora, de um outro estudioso, dizendo que em 20 anos a África vai assumir o lugar do Brasil. Basta estudar um pouquinho de geografia, né? O continente africano, nós éramos uma coisa só. Quem conhece a África é a mesma coisa que a gente. Só para pontuar, são reprodutores aqui da Fazenda Lajeado, do grupo CFM, tá? Olha que maravilha. Bom, nós vamos falar deles agora. Vamos falar deles, tá? Desculpa interromper o senhor, só para o pessoal de casa ficar Isso, mas ligado, já a gente volta nesse assunto. A África é a mesma coisa que o Brasil. Tirando o deserto, ela tem um potencial fantástico. É tão grande esse potencial que a China está comprando a Tanzânia. As fazendas da Tanzânia estão sendo chinesas. Por quê? Eles vão produzir carne e produzir soja lá. Pronto. É o mesmo sistema de Mato Grosso. É só você olhar na geografia. Né? Era um continente, separou, tá? Então, o problema da África é cultural. Né? Eu tive lá algumas vezes, o potencial é fantástico, mas é muito difícil trabalhar lá. Por corrupção, por problemas de governo. Mas que aquilo tem potencial, tem. Possivelmente em 30 anos a gente perca a posição. Agora, nós podemos reagir. E reagir significa saber escolher. Exato. Procurar a informação da maneira correta, buscar criadores que façam genética dentro do sistema parecido com o seu. Existem, né? Existem. Até vamos falar já desse estudo que você acabou de mostrar, tá? Então eu acho que a gente está precisando, o pecuarista tem que ser menos apaixonado e mais empresário, né? Isso é uma coisa absolutamente necessária para a gente ter competência no campo. É saber o que faz. Então eu vejo com muito bons olhos a oferta de animais excelentes, adequados ao sistema de produção. E vejo com muita preocupação a oferta de animais obesos, animais que claramente foram tratados no coxo o tempo todo e que vendem no preço caro. Aí vai uma mensagem importante, Mauro. Quando você compra um touro, você não está comprando aquele touro. Quando você compra uma novilha para tirar o embrião dela, você não está comprando aquele animal. Você está comprando a previsão de filhos deles. Então esse negócio de comprar no olho, na conversa, não funciona. Não tem funcionado. A pecuária brasileira é ótima? Não, não é não. A pecuária brasileira desmama em média 65% do número de vacas em bezerro. Uma empresa que tem 35% de perda é uma empresa quebrada. Esse é o problema. Mas em casa eu desmamo 85%. Beleza, parabéns, você é um bom pecuarista.
tem que ser assim. Tinha que desmamar 100%. Não dá, né? Porque biologia é biologia, né? Existe perda embrionária, existe um monte de coisa. Existe morte, existe onça, existe cobra, existe peão que não trata o bezerro direito, existe isso tudo. Mas 80, 85 nós já estamos bem. Agora 65, que é a média brasileira. Não dá pra aturar, não. Eu apresentei esse número no Rio Grande do Sul, levantou um e falou, aqui é menos, tchê. E apresentei no Pantanal. E pra você ver, a pecuária evoluída no sul do Brasil, né? Era o melhor lugar 30 anos atrás. Você queria aprender zootecnia, você tinha que ir para o Rio Grande do Sul há 30 anos atrás, 40 anos. Aí eu apresentei esse número no Pantanal, levantou aqui é muito menos. Pior ainda. É pior ainda, ou seja, e o Pantanal é uma região clássica para a produção. E tem criadores bons no Pantanal, nossa senhora, como tem gente boa no Pantanal. Mas, né? Se a gente atende o mercado com 15% de reprodutores avaliados, 85% são não avaliados. Pronto. E aí? Que indústria é essa que compra 85% do seu principal insumo desconhecido? É tão simples quanto isso. Então tá, beleza. Vamos ajudar então o criador a ser assertivo, a não errar na hora de comprar um touro. O que ele deve preconizar, professor? Depende dele, depende do que ele quer, depende do objetivo dele. Os objetivos dele levam a critérios de seleção. Então a gente tem criadores que selecionam seus touros criados no coxo e tem criadores que são criados no pasto. São dois sistemas diferentes. O que foi criado no coxo é bom para quem cria no coxo, que não é bem uma pecuária rentável, né? Uhum. E quem seleciona criado no campo, o touro vai reproduzir aquela informação. A gente tem que saber o seguinte, DEP, a tal diferença esperada de progênie, é uma coisa tecnicamente calculada, estimada, que é a melhor estimativa possível do que aquele touro vai ter como média de seus filhos. Um animal top 15 de DEP sobreano, sei lá, e um de top 0, desculpe, de DEP 15 e outro DEP 0, a diferença é um arroba. Então a média do DEP 15 vai ser uma, a do 0 vai ser 15 e uma arroba menos. Pronto, é tão simples quanto isso, né? Não precisa saber muito mais do que isso, não. Mas a gente tem que saber comprar, né? A gente tem que saber pagar o valor que o animal tem. Não é aquela belezura que a gente está vendo na imagem da TV ou pessoalmente, né, presencial, que vai ser transmitido, porque aquilo pode ser comida pura e simples. O que vai ser transmitido é aquilo que eu tenho previsão estatística para transmitir. Então temos que acreditar nisso. Então, primeira coisa, o criador tem que fazer uma pergunta para si próprio. O que eu quero? Qual que é meu foco? Se é venda de bezerro, se eu vou até o final para um confinamento, ou se eu vou terminar meu gado num semi-confinamento, ou se eu vou preconizar uma recria, ou se eu quero fazer uma base renovar de matrizes. Perfeito. Ele fazendo a pergunta, aí ele parte para os leilões e para as aquisições. Você acha que tá de vez em quando me escutando por aí, né? Porque eu começo muitas vezes a palestra com 3 perguntas. Falei, eu não gosto de pecuarista, eu gosto de empresário da pecuária. Bom. E pergunto, pecuarista tem que fazer sozinho uma pergunta para ele mesmo. Quem coçou, oncotô e poncovô? Tá? Boa. Essas 3 perguntas respondidas, ele começou a definir critérios de seleção. Pronto. Se ele faz isso, ele vai começar a estudar para honrar os seus próprios critérios. Ah, mas eu não sei ler esses numerozinhos. Chama alguém que saiba. Tá fácil. E não é segredo, tem segredo nenhum esse negócio. DEP não tem segredo. Basta você ter tempo para sentar, olhar, estudar e aprender. Se pegar um catálogo de touros, um sumário de touros, um catálogo de leilão, se você aplicar 1 hora naquele negócio, você vai escolher os touros. Você quer uma carreta, um caminhão de touros, 18 touros ou 16 touros, e você vai olhar 60, 80, para depois bater os olhos e comprar o que você quer. Maravilha. Explica pra gente, professor, por que o ambiente ele é responsável por 70%, 80% da produção de gado no Brasil? Não é no Brasil, é a biologia. Né? O produto, né, o animal, aquilo que ele pesa, aquilo que ele reproduz, qualquer coisa que você queira, que pague a conta, 70% a 80% é responsabilidade do ambiente, 20% a 30% da genética.
Aí fala, mas não é, por que a genética não é mais? Não é mais porque o fenótipo, aquilo que o animal expressa, é resultado de uma interação entre a genética, lá dentro da célula do bicho, e o ambiente. E o ambiente ajuda a modular a resposta da genética. Então não é possível a genética ser mais do que isso, só isso. Tá? Mas tem uma diferença muito grande. Todos os efeitos de ambiente, nutrição, alimentação, saúde, manejo, etc. e tal, clima, se você mexer nessa parte, você perde tudo que você fez. Alimentação, você errou na mão, mofou a ração, você lascou o gado, tá? A genética não. Por que não? Porque você segura as fêmeas que você tem como matriz de reposição, principalmente em boi, né? E com isso, aquela genética que o animal tem, a filha tem, tchau. E isso dura, às vezes, se você errar na escolha, você vai ficar com fêmeas, filhas de touros errados por 10, 12 anos na sua propriedade. É uma fêmea geneticamente inferior que você acha que está produzindo porque produz um bezerro, só que o bezerro dela é inferior. É simples assim. E falando em fêmeas, pessoal, só quero abrir um parênteses, procure lá nas principais plataformas de podcast, no Deezer, no Spotify, tem uma explicação fantástica, né, com o professor Zé Bento Ferraz. Por que, olha o título, por que a fêmea, a vaca brasileira, ainda é desprezada? Tá? Muito interessante, tá aí despontando aí como um dos principais conteúdos de podcast no Brasil. Então o pecuarista que quer um pouco mais de riqueza de detalhes para saber a importância de seleção de matrizes da vaca brasileira, né? Durante o seu percurso de caminhonete até a fazenda, durante uma viagem, vai ouvindo esse podcast lá, o professor. Hoje estamos tratando de touros, né? Mas no caso de fêmeas, está lá no nosso podcast, né? E essa coisa de touro PO, POI, SEIP, essa briga não vai acabar nunca, não? Acho que não. Acho que não, cada um mas levanta sua bandeira. Cada um puxa a sardinha para sua brasa, tá? Mas o SEIP, Certificado Especial de Identificação e Produção, surgiu no começo dos anos 90 porque havia uma percepção de que existia, que o gado selecionado com técnicas de avaliação genética estava mais produtivo do que o gado registrado. Isso continuou até hoje. Nos últimos pouquíssimos anos, as associações de criadores começaram a correr atrás do prejuízo, porque o gado melhor em termos de produtividade, de rentabilidade, de adaptabilidade aos sistemas de produção, o gado melhor está no SEIP. Agora, nos últimos realmente pouquíssimos anos, as associações começaram a correr atrás e o gado tem melhorado no gado PO. Então, eu escolho o touro, eu estou nessa fase de escolha de touro hoje, né? Já estou com mais de 100, 120 touros Nelore na minha planilha, mais da metade é touro PO. Mas na hora que eu fechar as contas, o que vai ser escolhido vai ter um ou outro PO e os outros. Por quê? Porque eu escolho para um sistema de produção de campo. Pois, por exemplo, aqui, um trabalho de uma empresa que o senhor assiste há bastante tempo, a Agropecuária CFM. Esses touros são todos ceipados, né? Na realidade, a CFM é o primeiro CEIP de Nelore do Brasil. É a empresa que mais produziu touros Nelore no país, com mais de 46 mil touros produzidos e vendidos. Ela produziu o touro que mais vendeu sêmen no Brasil, CFM Backup, com mais de 1.100.000 e poucos mil doses, tá? E se você fizer conta dos touros 46 mil, mais o sêmen, que muitos touros CFM venderam muito sêmen, você vai ver que algo como mais do que 5% das vacas brasileiras tem genética CFM. Isso é de uma importância fantástica. E a CFM é uma empresa veio para o Brasil em 1908 e era uma empresa de produção de carne. Tanto que ela era dona do frigorífico Anglo, né? Uhum. E por ser produtora de carne, ela não encontrava no Brasil touros adequados para o seu sistema de produção. Então, na década de 80, ela começou a trabalhar com genética, já veio o conceito de DEP lá em 1980 com consultores neozelandeses. Em 93 ela aprovou o primeiro projeto de SEIP, Certificado Especial de Identificação e Produção, que é chancelado pelo Ministério da Agricultura.
Foi o primeiro para a raça Nelore. E desde então vem trabalhando pesado. Eu estou com eles desde 94, vai fazer 29 anos já, tá? Fazendo avaliação. E os últimos anos eu virei até comentarista dos leilões, né? Verdade. O que é um negócio complicado e difícil. E a CFM, o grande segredo dela é que ela seleciona coisas que pagam a conta. Ela seleciona peso da desmama, peso ao sobreano, ganho de peso, que são pesos, né? Precocidade sexual, é o único programa que precocidade sexual está no índice, e musculosidade, pronto. Mas e perímetro escrotal? Perímetro escrotal era muito importante, nós estamos diminuindo e vamos acabar tirando. É mesmo, professor? O perímetro escrotal, para que ele serve? Ele serve para medir produção de sêmen e tem relação muito fraca com precocidade sexual das fêmeas. Agora a gente já mede precocidade sexual, então por que serve o perímetro escrotal? Então... E mais, nós passamos do ponto na avaliação de perímetro escrotal. Hoje, touro que tem mais de 40 centímetros é um touro valorizado, mas ele é um touro que não tem longevidade no campo. Ele, por atrito da bolsa escrotal com as pernas, correndo atrás de vaca, ele em 1 ano, 2 anos, está fora da estação. Que coisa, hein? Isso foi falado o ano passado na Associação Brasileira de Andrologia. E um técnico de muita experiência, mais de 40 anos, falou, você tem razão, eu já vi touro de uma estação de monta com lesões calcificadas de testículo. Vamos parar com o perímetro escrotal. 36, 37 centímetros de um touro de 2 anos, tá bom ótimo. Demais, não passa disso, senão ele não vai ter longevidade. Isso é importante. Então a CFM continua trabalhando. Hoje, esse ano, ela está prevendo vender em torno de 1.500 touros. Não mais que isso, ela não quer ser o maior, ela já foi o maior, não quer ser a maior, mas quer continuar sendo a melhor. Então vai ter o mega leilão. O mega leilão é uma história interessante. Ele surgiu de uma visita de um leiloeiro, que é o Lourenço Campo, promovida pelo Fábio Dias, que era gerente pecuário da CFM, num leilão do maior vendedor de touros dos Estados Unidos, que era o Littman da Cattle Company. Sim, sim, sim. E eles voltaram e falaram, gente, do jeito que nós estamos vendendo touro, nós precisamos mexer nisso aí. E criaram um mega leilão, que é onde se vende muito touro, rapidamente. Velocidade. Né? Não, o ano passado foram 650 touros a 55 segundos por touro. Por touro. Incluindo o meu comentário. Incluindo o meu comentário. O senhor que não fala tá? nada, né? E eu falo pouco, tá? E esse ano o mega leilão vai ser no dia 3 de agosto, em Campo Grande, num evento que chama, lugar chama Terra Viva, é isso chama. Isso. É muito bonito o Saindo ali para local. Rochedo. Saindo para Rochedo. Vai ser dia 3 de agosto, quinta-feira. E a partir de segunda-feira nós estamos lá conversando com o pessoal que vai olhar o gado, vai estar lá já, na segunda-feira. Bacana. E na quinta-feira o leilão acho que é 1h da tarde, a partir das 7 da manhã tem gente olhando o gado. E os melhores compradores de leilão recebem os catálogos, estudam e vão lá olhar o gado. Bacana. Todo ano eu sei quem são os melhores compradores do leilão, porque eles vão lá e chegam antes de mim. E são os pecuaristas ganhadores de dinheiro. E são eu conheço as fazendas também. Esses aí são fazendas de produção. Tá? Maravilha. Bom, procure lá no Google, lá, pessoal, os artigos do professor José Bento Sterman Ferraz, da USP de Pirassununga. Ali tem muitos e muitos artigos que ele explicando como você deve escolher, os critérios de seleção de touros, de matrizes, enfim. Aí você vai olhar com mais riqueza de detalhes e vai entender aí a preocupação do professor e os estudos, né, com base científica lá que provam que melhoramento genético precisa ser visto com bons olhos. Você precisa saber qual é o caminho. Como diz o meu amigo Antônio Cháquer, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Exatamente. Pega qualquer trilha lá que você vai bater onde você não espera. Agora, se você tem um objetivo, uma meta, vai lá, gente. Eu acho que eu errei o nome do lugar, é Terra Nova, não é Terra Viva. Terra Nova. É Terra Nova. Terra Nova Eventos. E nesse mega leilão lá em começo de agosto, a gente vai estar lá já na segunda-feira, o leilão é na quinta, exatamente para conversar com quem quiser conversar. E todo ano eu chego de manhã e saio de noite, porque tem gente querendo conversar o tempo todo. E a coisa não é caixa preta não, gente, é conhecimento. Muito obrigado pela oportunidade. Grande professor, obrigado por essas dicas maravilhosas para o pecuarista brasileiro.